E se eu te dissesse que algumas das maiores invenções da história aconteceram por acidente? Que ninguém estava tentando criar elas, e que tudo começou com um erro, uma distração, ou pura sorte. Hoje você vai conhecer as 7 descobertas que mudaram o mundo quando ninguém estava procurando por elas. Um chocolate derretido. Um cachorro coberto de carrapichos. Uma cola que deu errado. Uma mão suja. Uma tela brilhando no escuro. Um mofo esquecido. E um chiado vindo do espaço. O que será que tudo isso tem em comum? E fica até o final, porque a última é, de longe, a mais impressionante de todas. Esse homem não estava tentando inventar nada. Ele só percebeu uma coisa estranha: o chocolate no bolso dele tinha derretido. Sozinho. Sem fogo, sem sol, sem nada. Estamos em 1945. Percy Spencer trabalhava com radares militares, daquele tipo gigante usado na guerra. Nada a ver com cozinha. Mas um dia, parado na frente de um equipamento chamado magnetron, ele sentiu algo no bolso. O chocolate tinha virado uma poça. Agora, a maioria das pessoas limparia o bolso e seguiria o dia. Ele não. Ele foi buscar milho de pipoca e colocou na frente do aparelho. Estourou. Tudo. Ali, na bancada. No dia seguinte, ele tentou com um ovo, e o ovo explodiu na cara de um colega. O que ele descobriu sem querer foi que micro-ondas aquecem a água de dentro para fora. 2 anos depois nascia o primeiro forno de micro-ondas. Hoje tem um na sua casa por causa de um chocolate derretido no bolso de um homem que nem estava pensando em comida. Mas a próxima descoberta não veio de um bolso. Veio de um passeio com o cachorro. Em 1941, George de Mestral volta de uma caminhada e percebe que o pelo do cachorro está coberto daqueles carrapichos. Sabe aquelas bolinhas que grudam na roupa? Todo mundo só arranca e joga fora. Ele não. Ele colocou um carrapicho no microscópio. E viu uma coisa genial: centenas de ganchinhos minúsculos, perfeitos para se prender em qualquer laço de tecido ou pelo. A natureza tinha resolvido o problema de grudar e soltar milhões de anos antes da gente. Ele só copiou. Levou anos, mas nasceu o velcro, gancho de um lado, laço do outro. Hoje está em tênis, mochilas, roupa de astronauta. Tudo isso porque um homem se recusou a só jogar fora o que grudou no cachorro. Mas a próxima nasceu de algo ainda mais improvável, de uma cola que simplesmente não funcionava. Em 1968, um químico chamado Spencer Silver estava tentando criar uma cola super forte. Forte de verdade, industrial. Só que deu tudo errado. A cola que ele criou era fraca. Grudava e soltava, sem deixar marca. Para um cientista que queria força máxima, isso era um fracasso completo. Ele tinha, literalmente, uma solução sem problema. E ficou anos assim, guardada, sem utilidade nenhuma. Até que um colega, Art Fry, cansado de perder a página do inário na igreja, teve a ideia: e se eu usasse aquela cola fraca para fazer um marcador que cola e descola sem rasgar o papel? Nascia o Post-it. Uma das papelarias mais vendidas da história, feita a partir de uma cola considerada um erro. E se você está curtindo descobrir como o acaso construiu o mundo moderno, já deixa o like e se inscreve no canal, porque daqui pra frente fica melhor, muito melhor. A próxima descoberta envolve uma mão suja e um jantar. E sim, é tão nojento quanto parece. Em 1879, Constantin Fauberg passava o dia inteiro mexendo com derivados de alcatrão de carvão, coisas tóxicas, escuras, nada apetitoso. Ele foi para casa jantar. E não lavou as mãos direito. No meio do jantar, ele percebe: o pão estava incrivelmente doce. Doce demais. Ele provou os dedos. Doce. Provou o braço. Doce. O doce estava nele, vindo do laboratório. Ele tinha, por puro descuido, criado a sacarina, um adoçante centenas de vezes mais doce que o açúcar e com 0 caloria. O primeiro adoçante artificial da história nasceu porque um homem não lavou as mãos antes de comer. Mas a próxima descoberta não foi sentida. Foi vista. E pela primeira vez, um homem olhou através do próprio corpo da esposa. Em 1895, Wilhelm Röntgen estava brincando com tubos de raios catódicos no escuro. De repente, uma tela do outro lado da sala começou a brilhar sozinha. Mas não tinha luz chegando nela. Era impossível. Tinha alguma coisa invisível atravessando o ar, atravessando objetos. Ele não sabia o que era.
Por isso chamou de X, a incógnita. Raio-X, para testar, ele pediu para a esposa colocar a mão na frente. E o que apareceu foi os ossos dela. E a aliança no dedo. Conta a história que ela olhou aquilo e disse: eu vi a minha morte. Era a primeira vez que um ser humano via o próprio esqueleto, em vida. Esse acidente mudou a medicina para sempre. Hoje, cada chapa de raio-x num hospital existe por causa de uma tela que brilhou quando não devia. Mas a próxima foi a descoberta que mais salvou vidas na história inteira da humanidade. E começou com sujeira. Em 1928, Alexander Fleming era conhecido por ser desorganizado. Saiu de férias e deixou o laboratório uma zona, com placas de cultura de bactérias jogadas por aí. Quando voltou, uma delas tinha mofado. Qualquer pessoa jogaria fora. Mas Fleming reparou numa coisa estranha: ao redor do mofo, as bactérias tinham morrido. Tinha um círculo limpo, como se o mofo estivesse se defendendo, matando tudo em volta. Aquele mofo produzia uma substância que destruía bactérias. A penicilina. O primeiro antibiótico do mundo. Estima-se que a penicilina já salvou mais de 200 milhões de vidas. 200 milhões. Tudo por causa de um cientista bagunceiro que esqueceu de limpar a bancada antes de viajar. O maior avanço da medicina moderna foi, no fundo, um acidente de sujeira. Mas a última descoberta dessa lista é diferente de todas. Porque não foi nada na Terra. 2 homens passaram meses tentando consertar um barulho chato no equipamento deles, sem saber que estavam ouvindo o nascimento do universo. Em 1964, 2 cientistas, Arno Penzias e Robert Wilson, estavam usando uma antena enorme para estudar sinais de rádio do espaço. Mas tinha um problema: um chiado. Um barulho de fundo constante, que vinha de todas as direções do céu, o tempo todo. E não parava. Eles tentaram de tudo. Acharam que era interferência da cidade. Não era. Acharam que era um defeito. Não era. Aí encontraram pombos morando dentro da antena e pensaram: é isso, é a sujeira dos pombos. Limparam tudo. Expulsaram os pombos. O chiado continuou. Vinha de todo lugar do universo, igualzinho, em qualquer direção que eles apontassem. E então a ficha caiu. Aquele chiado não era um defeito. Era o eco. O calor que sobrou do Big Bang, do exato momento em que o universo nasceu, há 13 bilhões e 800 milhões de anos. Aquele barulho estava viajando pelo espaço desde o começo de tudo, e foi parar, por acidente, numa antena com pombos dentro. Eles não estavam procurando Deus, nem o começo do tempo. Estavam tentando calar um chiado irritante. E acabaram encontrando a maior prova de como o universo começou. Ganharam um Nobel por isso. Por um barulho que queriam apagar. Cada uma dessas descobertas tem uma coisa em comum: ninguém estava procurando por elas. O micro-ondas veio de um chocolate derretido. O velcro, de um cachorro. O post-it, de um fracasso. A sacarina, de uma mão suja. O raio-x, de uma tela que brilhou sozinha. A penicilina, de uma bagunça. E a maior descoberta do universo, de um chiado que 2 homens queriam silenciar. A gente gosta de achar que o conhecimento vem de gênios com um plano perfeito. Mas a verdade é mais estranha que isso. Quase tudo que mudou o mundo veio de alguém que reparou no detalhe que todo mundo ia jogar fora. Talvez a próxima grande descoberta já esteja na sua frente agora. Só falta alguém prestar atenção. Se você gostou, tem mais curiosidade esperando por você aqui do lado. Até o próximo.